Vamos colorir comigo? Sempre que eu vou fazer uma coloração, eu busco uma inspiração antes, seja no Pinterest ou em outras fontes, pra me inspirar em relação à paleta de cores. Porque, em geral, os ambientes são bem diferentes, né, gente? Afinal, aqui são ilustrações e eu pego inspirações de fotos reais. Eu não costumo me basear em fotos de outros desenhos porque eu não quero que fique parecido, eu quero que fique com uma identidade única mesmo. E no momento que eu comecei a fazer esse desenho, eu estava fazendo o pedido de uma nova bolsa de canetas aqui na minha cidade mesmo, porque eu tenho apenas essa que tem somente 18 cores, e eu estava pedindo uma bolsa que viesse com 24 ou 36 unidades. E a bolsa que eu escolhi vinha com as cores perfeitamente da inspiração que eu pesquisei, que se você ainda não viu, clica no comentário e volta no vídeo que você vai entender. Mas, infelizmente, durante o pedido deu tudo errado. O pedido tinha sido anunciado com um valor e na hora que eu fui fechar a compra deu outro valor. O vendedor quis me enrolar e eu simplesmente não queria mais ficar com aquele pedido. Eu fiquei bem chateada e acabei tendo que pintar os móveis com esse tom de azul, que era o mais parecido, mais aproximado com a cor da inspiração, que na verdade era um azul Tiffany. E a parede, que era pra ser um branquinho um pouco mais claro, eu acabei tendo que pintar com essa cor de pele meio salmão. Mas eu não me frustrei e continuei fazendo meu desenho. E aí eu vim então fazer um efeito, que foi a primeira vez que eu testei, que foi o efeito de transparência. E eu testei ele aqui na cortina da janela. Eu nunca tinha feito e a minha caneta acrílica não tem a pigmentação muito boa. Então, infelizmente, ela não deu o efeito que eu tava imaginando na minha cabeça. E aí eu comecei a ficar bem chateada e bem frustrada. Mas eu não ia largar o desenho na metade, né, gente? E aí eu continuei fazendo o efeito de transparência, completando os traços que ainda não tinham aparecido, pra ver se ia ficar tudo certinho. No momento que eu esqueci de fazer a coloração, antes de passar o acrílico por cima, eu achei que ia dar tudo errado e que minhas canetas não iam mais pigmentar. Mas graças ao meu marcador acrílico, que é bem fraquinho, eu consegui fazer a coloração normalmente e eu achei que até reforçou o efeito de transparência. Depois de finalizar, eu vim fazer o restante do desenho. E olhando assim, na visão mais ampla, até que eu gostei muito dessa cortina. Foi uma das minhas partes favoritas do desenho, porque foi algo que ficou como eu realmente tinha imaginado. Em seguida, vim fazendo o piso com efeito de madeira, com o único tom de marrom que eu tenho na minha paleta de 18 cores. Que é um dos principais motivos pra eu querer comprar uma bolsa de lápis novos. Porque essa daqui é o único tom de marrom que eu tenho, a paleta vinha com 2, mas o outro veio seco. Eu tô tentando recuperar, mas por enquanto eu tô tendo que usar somente esse mesmo. Tanto é que para os bichinhos eu tive que usar um outro lápis de uma outra coleção que é a base de água e não a base de álcool. Então eu não posso usar ele pra áreas muito grandes pra não ficar manchado. É esse mesmo lápis que eu estou usando pra colorir os cavaletes das pinturas. Ele tem uma pigmentação ótima, uma cor que eu gosto muito, tem todos os tons de pele, mas infelizmente eu não consigo pintar ele em áreas muito grandes, então não daria pra fazer o chão. Eu tentei inclusive usar ele nas caixas lá atrás pra dar o efeito de papelão e já nesse pedacinho pequeno ele ficou manchado. Então imagina se eu tivesse tentado passar no chão. Provavelmente teria arrancado a minha página ou furado em algum lugar. Nessa pintura, eu usei todos os meus marcadores. Por quê? Porque, como é uma sala de artes, eu queria trazer muitas cores pra vários desenhos. Então, mesmo no que não era desenho, eu quis trazer nas latas de tinta que tem jogado, pra remeter que realmente é uma sala de pintura que está sendo utilizada. Porque, como vocês podem ver, tem tinta derramada, tem tinta pelo chão, tem tinta na pia. Então, eu supus que não ia ter poucas cores. E como eu tenho uma enorme quantidade de cores, eu precisei usar todos os meus lápis e até um pouco mais. Enfim, gente, eu sempre procuro as inspirações para o meu desenho somente pra me inspirar em paletas de cores. Eu não tenho a mínima intenção de deixar os meus desenhos parecidos com as inspirações que eu procuro. Somente em acertar as cores, porque eu tô, como eu disse no meu primeiro vídeo, eu tô pintando pela primeira vez em muitos anos, então eu não sei fazer muitas combinações. E esse daqui, como era uma sala com muitos elementos, quando eu coloquei na página, eu me assustei, mas eu decidi que eu ia me arriscar a fazer vários tipos de traços, inclusive essa daí que eu tô fazendo agora é uma técnica que eu nunca tinha testado de fazer estampa. Testei a estampa, testei a transparência, ainda testei fazer efeito de madeira em um lugar grande, que foi a primeira vez, e no final eu gostei muito desse desenho. É óbvio que ele não ficou nada parecido com a inspiração, e tá tudo bem, porque a intenção na verdade não era essa. Claro que eu queria sim ter usado a Aqua Azul Tiffany, que é um dos meus tons de azul favoritos, mas infelizmente eu fui passada pra trás por um vendedor e não consegui fazer o efeito que eu realmente queria. Mas eu fiz tudo dentro das minhas possibilidades, inclusive com efeito de luz, sombreado, sol e tudo que estava dentro das minhas condições de fazer. Esse foi o resultado final da nossa pintura. Me diz o que vocês acharam. Beijos!